Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este sábado da oitava de Páscoa. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos de 13 até o 21, que nos diz assim: Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saísse para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-lo, para que não fale mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João, e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus, que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham medo de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Amados irmãos e irmãs, eu acho muito bonito, ver os dois lados da moeda que esse texto nos apresenta. Por um lado, nós vemos os religiosos que estavam contra os apóstolos. No fundo, eles mesmos estranhavam. Eles fizeram milagres. Não tem como a gente contestar. Eles falam bonito, são pessoas simples, falam com autoridade, falam com verdade. O povo está do lado deles. Ou seja, contra sinais, não tem como a gente questionar. São sinais claríssimos de que alguma coisa diferente estava acontecendo ali. Por outro lado, quando eles começam então a ameaçar, porque a única coisa que eles sabem fazer, eles não conseguem ir contra o milagre, não conseguem ir contra o povo, não conseguem fazer com que eles parem de falar, então bora lá ameaçar para que eles se calem de modo geral. E eles falam: ora, o que é mais justo? Obedecer a vocês e não a Deus? É isso que vocês acham que é certo? Acham que o correto é fazer o que vocês querem e não o que o nosso Senhor Jesus Cristo quer? É esse o ponto-chave que eles estão aqui colocando. Eles dizem para eles, a gente não pode, então, se calar sobre o que a gente viu e ouviu. Não dá para calar. Não dá para fingir outra coisa. Não dá para fingir que não vimos, que não ouvimos, sabe? Então, partindo disso aí, eu quero chamar a atenção de vocês. Será que nós, muitas vezes, estamos nos calando? Será que nós, muitas vezes, estamos nos omitindo? Será que nós, muitas vezes, estamos, infelizmente, obedecendo mais aos homens do que a Deus? Às vezes em nós existe esse pecado da omissão, do medo. Para sair bem na fita. Porque eu tenho medo de uma perseguição aqui nesse lugar. Então é melhor fingir, não, Deus está vendo, é só por causa dessa situação. Meu irmão, minha irmã, Deus está vendo que você está negando Ele. Deus está vendo a sua vergonha de anunciar que é católico. Deus está vendo que muitas vezes a gente se nega a anunciar que somos cristãos com nossas próprias atitudes, com medo de alguma represália de alguém. É muito melhor continuar fazendo a vontade de Deus. Sabe por quê? No fundo, tudo vai embora, tudo passa. Só Deus fica. E se eu abandonei o Senhor, infelizmente um dia eu vou prestar contas. E é isso que os apóstolos tinham de muita certeza. Não dá para calar o que eu vi, o que eu ouvi. Eu preciso ficar do lado de Deus. Doa quem doer. Me prendam. Ele é que é o justo juiz, não são vocês. Podem me matar. A minha vida aqui é passageira, o que importa é o céu. Essa compreensão tem que ficar latente na nossa mente. E essa é a compreensão que a Páscoa grita dentro de nós. Não tem para que ter medo. O medo que se tinha era o medo da morte. E da morte eterna. Mas na cruz, a grande chave que abre o céu, nós sabemos que o céu está aberto.
não tenhamos medo. Que Deus te abençoe. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal, às 7 horas da noite, para o Evangelho deste sábado. Até já!